Mauro tinha 57 anos e vivia em um pequeno apartamento no centro de Roma, cercado por livros velhos e mapas rabiscados que revelavam uma mente inquieta e incansável. Um criptógrafo brilhante, passou décadas de sua vida resolvendo enigmas que pareciam impossíveis, mas o preço foi alto. A tragédia que abalou sua vida pessoal. A perda de sua esposa, Clara, em um acidente inexplicável, o levou a abandonar sua carreira e se isolar do mundo. Ele se considerava um homem quebrado, mas havia algo que o mantinha em movimento. A busca por padrões. Mauro não conseguia ignorar os detalhes, as conexões que a maioria das pessoas não via. Era tanto um dom quanto uma maldição. Todos os dias eram iguais na vida de Mauro. Ele acordava cedo, fazia um café forte e se sentava na sua escrivaninha, onde passava horas tentando decifrar quebra-cabeças antigos, publicando artigos em fóruns obscuros da internet. Sua única interação com o mundo era através de correspondências ocasionais que chegavam pelo correio, geralmente de outros entusiastas de criptografia. Ele se afastara de todos os amigos e familiares, mergulhado em um universo de mistérios que, para ele, faziam mais sentido do que o caos da vida real. Em uma manhã aparentemente comum, algo diferente aconteceu. Uma carta chegou, sem remetente, apenas com um símbolo estranho no envelope. Um círculo incompleto com linhas em espiral que pareciam se entrelaçar. Mauro franziu a testa. Ele não lembrava de ter visto algo assim antes, mas sua curiosidade foi instantânea. Abrindo o envelope com cuidado, encontrou uma folha dobrada com uma sequência de números e letras que parecia aleatória à primeira vista. Mas Mauro sabia que nada era realmente aleatório. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como isso chegou até mim? Ele murmurou para si mesmo, enquanto seus dedos percorriam a folha. As combinações não faziam sentido imediato, mas algo na disposição dos caracteres o intrigava profundamente. Ele passou o dia inteiro analisando o código, esquecendo de comer e ignorando o toque do telefone fixo, que insistia em interromper sua concentração. Quando o sol finalmente se pôs, Mauro percebeu algo incomum. As sequências pareciam corresponder a coordenadas geográficas. Não pode ser coincidência, disse com a voz rouca. Ele digitou as coordenadas em seu computador e ficou surpreso ao ver que apontavam para locais bem específicos. O Stonehenge na Inglaterra, as pirâmides do Egito e o templo de Kukulkan no México. Mauro sabia que esses lugares eram carregados de história e simbolismo, mas a ideia de que eles estivessem conectados por um código o deixou intrigado e desconfiado. Por que ele havia recebido essa mensagem? E mais importante, quem a enviou? Os dias seguintes foram uma mistura de fascínio e paranoia. Mauro começou a perceber que o código não era apenas um enigma, mas algo maior. Algo que parecia estar relacionado a uma mensagem global, talvez até a uma profecia. Ele passou noites em claro pesquisando, revisitando textos antigos e conectando pontos entre histórias que, até então, pareciam desconexas. A cada novo detalhe que descobria, sua obsessão crescia, mas também crescia a sensação de que alguém o estava observando. Uma noite, enquanto revisava um antigo manuscrito digitalizado que mencionava o círculo incompleto como um símbolo de transição, Mauro ouviu passos do lado de fora de seu apartamento. Ele congelou. Não era paranoia. Alguém estava lá. Levantando-se devagar, ele foi até a janela e puxou a cortina. Não viu ninguém, mas um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. A sensação de ser observado nunca foi tão real. Mauro sabia que estava entrando em um território perigoso, mas não conseguia parar. Ele precisava saber o que aquele código significava e por que parecia estar conectado a tantos lugares históricos ao redor do mundo. Mais do que isso, ele queria entender por que havia sido escolhido para decifrá-lo. Seria acaso? Ou havia algo no passado dele que o ligava a essa mensagem misteriosa? Mauro não hesitou por muito tempo antes de tomar sua decisão. Ele sabia que precisava sair de Roma e seguir as pistas que o código parecia apontar. Sua primeira parada seria o Stonehenge, na Inglaterra.
As coordenadas que ele havia decifrado do enigma o levaram diretamente ao monumento pré-histórico, e Mauro não conseguia ignorar a possibilidade de que aquilo fosse mais do que uma coincidência. Ele arrumou uma pequena bagagem, levando apenas o essencial: um caderno para anotações, uma câmera e, claro, a misteriosa folha de papel com o código. Ao chegar à Inglaterra, foi recebido por um clima frio e úmido. O céu estava nublado, e o vento incessante parecia ecoar um aviso de que ele não deveria estar ali. Mauro alugou um carro e dirigiu até o local, passando por estradas sinuosas cercadas por campos vastos e desolados. Quando finalmente avistou as pedras monumentais do Stonehenge, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O lugar era imponente, mas também carregava uma energia quase opressiva. Ele caminhou até o centro do monumento, observando cada detalhe das pedras. De início, nada parecia fora do comum. No entanto, ao usar sua câmera para tirar fotos, Mauro notou algo que não podia ver a olho nu. Em uma das pedras havia marcas quase imperceptíveis que se assemelhavam aos símbolos do código que ele havia recebido. As marcas estavam desgastadas pelo tempo, mas eram inconfundíveis. Mauro tirou várias fotos e fez anotações frenéticas em seu caderno. Enquanto fazia isso, percebeu que não estava sozinho. Um homem com um casaco preto estava parado a poucos metros de distância, observando-o. Mauro tentou ignorá-lo, mas a presença do estranho era perturbadora. Ele decidiu terminar sua investigação rapidamente e sair dali. Ao voltar para o carro, notou pelo retrovisor que o mesmo homem estava agora seguindo-o em um veículo preto. O coração de Mauro disparou. Quem são eles? E por que estão atrás de mim? Ele pensou, com as mãos tremendo no volante. Ele tentou despistá-los, dirigindo por ruas secundárias e parando em um estacionamento lotado. Quando finalmente conseguiu escapar, decidiu que precisava ser mais cuidadoso. Mauro percebeu que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Alguém não queria que ele descobrisse o segredo por trás do código. De volta ao hotel, Mauro analisou as fotos que tirou no Stonehenge. Ele percebeu que as marcas nas pedras estavam alinhadas de forma a criar um padrão semelhante ao que estava no papel que havia recebido. Era quase como se as pedras estivessem tentando contar uma história, uma que havia sido apagada ou escondida ao longo dos séculos. Mauro sentiu que estava se aproximando de algo grande, mas ainda não conseguia compreender o que era. Nos dias seguintes, Mauro continuou sua jornada seguindo as coordenadas para outros monumentos ao redor do mundo. Sua próxima parada foi o Egito, onde visitou as pirâmides de Gizé. Lá, encontrou outro conjunto de símbolos gravados em uma das pedras que formavam a base da Grande Pirâmide. Mais uma vez, ele sentiu que estava sendo seguido. Desta vez, no entanto, os perseguidores não se preocuparam em ser discretos. 2 homens de terno preto o abordaram enquanto ele tirava fotos. "Senhor Mauro, precisamos falar com você", disse um deles com voz firme, mas educada. Mauro congelou. Como eles sabiam seu nome, ele tentou recuar, mas os homens bloquearam seu caminho. "Não estamos aqui para machucá-lo", disse o outro homem. "Mas você está se envolvendo em algo que não compreende. É melhor parar agora, antes que seja tarde demais." Mauro, sentindo o peso da ameaça, apenas balançou a cabeça e fingiu concordar. Assim que os homens se afastaram, ele correu de volta para o hotel e fez as malas. Ele sabia que não podia parar. Aquele código era mais do que um enigma. Era uma mensagem que precisava ser revelada, mesmo que isso colocasse sua vida em risco. No entanto, o que Mauro não sabia era que sua investigação estava prestes a dar uma guinada ainda mais perigosa. Ao decifrar mais uma parte do código, ele descobriu algo estarrecedor. Os símbolos pareciam formar uma contagem regressiva. Mauro sentiu um frio no estômago. O que aconteceria quando o tempo acabasse? E, mais importante, ele seria capaz de descobrir a verdade antes que isso acontecesse. Mauro estava agora em um estado de paranoia constante. Ele sabia que estava sendo seguido, mas não tinha ideia de quem eram aquelas pessoas ou o que realmente queriam. No entanto, ele não podia parar.
A contagem regressiva que havia decifrado o consumia. Cada novo local que visitava parecia trazer novas pistas, mas também mais perguntas. Era como se ele estivesse sendo puxado para um labirinto sem saída. Sua próxima parada seria o Templo de Kukulkan, no México, uma das coordenadas finais do enigma. Ao chegar ao México, Mauro sentiu que o cerco ao seu redor estava se fechando. No aeroporto, notou os mesmos homens de terno preto que o haviam abordado no Egito. Eles não tentaram se esconder. Pelo contrário, pareciam querer que ele soubesse que estavam ali. Mauro pegou um táxi até Chichén Itzá, tentando ignorar o medo crescente que o acompanhava. Ele precisava se concentrar no código, na missão que agora definia sua vida. O templo de Kukulkan era ainda mais impressionante do que Mauro imaginava. A estrutura em forma de pirâmide parecia imponente contra o céu azul, e ele sentiu uma mistura de reverência e inquietação ao se aproximar. Enquanto caminhava ao redor do templo procurando por qualquer pista que pudesse estar conectada ao código, notou algo peculiar. Em uma das laterais da pirâmide, havia entalhes que, à primeira vista, pareciam simples padrões decorativos. Mas ao analisá-los mais de perto, Mauro percebeu que eram os mesmos símbolos que havia visto no Stonehenge e nas pirâmides de Gizé. É isso. Ele sussurrou, com o coração acelerado. Ele tirou fotos e fez anotações, tentando montar o quebra-cabeça em sua mente. Mas antes que pudesse terminar, ouviu vozes atrás de si. Era um grupo de turistas, ou pelo menos era o que pareciam ser. Mauro relaxou por um momento, mas logo percebeu que 2 dos turistas estavam olhando diretamente para ele. Eram os homens de terno, agora vestidos casualmente, mas ainda tão ameaçadores quanto antes. Mauro tentou manter a calma. Ele se misturou ao grupo de turistas e esperou o momento certo para sair discretamente. Quando conseguiu escapar, correu para uma área menos movimentada do sítio arqueológico. Ele precisava de tempo para pensar, para organizar as informações que havia coletado. Mas o que aconteceu a seguir o deixou em choque. Enquanto revisava suas anotações, sentiu uma mão pesada em seu ombro. Ele se virou rapidamente e viu um homem que nunca havia visto antes. Ele não estava de terno, mas sua presença era igualmente intimidadora. "Mauro, você precisa parar", disse o homem com um sotaque que Mauro não conseguiu identificar. "O que você está fazendo vai destruir tudo. Você não entende o que está em jogo. Quem é você? E o que você quer de mim?" Mauro perguntou, tentando manter a voz firme, mas não conseguindo esconder o medo. "Meu nome não importa. O que importa é que você está mexendo com algo que não deveria. Esse código não é para você. Não é para ninguém. É um segredo que deve permanecer enterrado." Mauro sentiu a raiva começar a superar o medo. "Você está me dizendo para parar, mas não me dá nenhuma explicação. Por quê? O que esse código significa? E por que eu fui escolhido para recebê-lo?" O homem hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. "O código é uma mensagem, Mauro. Uma mensagem deixada por aqueles que vieram antes de nós. Ele não prevê o fim do mundo, como você talvez pense. Ele prevê uma mudança que muitos não estão preparados para aceitar." Antes que Mauro pudesse perguntar mais, o homem desapareceu na multidão. Mauro sentiu como se estivesse em uma encruzilhada. Ele sabia que estava perto de descobrir a verdade, mas também sabia que a verdade poderia custar sua vida. Ele olhou para o caderno em suas mãos e se perguntou se deveria continuar ou simplesmente desistir. Naquela noite, no hotel, Mauro revisou todas as informações que havia coletado. Ele percebeu que os símbolos e as coordenadas formavam uma espécie de mapa. O ponto final parecia estar em um local remoto no Oceano Pacífico, em uma pequena ilha que não estava marcada em nenhum mapa oficial. Mauro sentiu um frio na espinha. Ele sabia que precisava ir até lá, mas também sabia que a jornada seria perigosa. Enquanto fazia as malas, ouviu uma batida na porta. Seu coração parou por um momento. Ele olhou pelo olho mágico, mas não viu ninguém. Com cautela, abriu a porta e encontrou um envelope no chão.
Dentro havia uma única frase: "O tempo está acabando." Mauro sentiu o peso da mensagem. Ele sabia que não podia voltar atrás. A verdade estava ao seu alcance, e ele faria o que fosse necessário para alcançá-la. Mauro sabia que estava entrando no ponto sem retorno. A última coordenada o levava a um local remoto no meio do Oceano Pacífico, uma ilha minúscula que, ao que parecia, não constava em nenhum registro oficial. Ele conseguiu encontrar um pequeno voo fretado até a ilha mais próxima e depois contratou um pescador local para levá-lo até o destino final. A viagem foi longa e silenciosa, com o som das ondas quebrando contra o barco pequeno e Mauro perdido em seus pensamentos. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas tinha certeza de que isso mudaria sua vida para sempre. Quando finalmente avistou a ilha, Mauro não conseguiu conter o espanto. Era um pedaço de terra isolado, coberto por vegetação densa, com uma única formação rochosa que se destacava no centro. Ele desceu do barco e começou a caminhar em direção à rocha, sentindo-se cada vez mais vulnerável. O silêncio era absoluto, como se o mundo tivesse parado de respirar naquele pequeno pedaço de terra. Quando chegou à formação rochosa, percebeu que as marcas estavam ali, esculpidas na pedra. Eram os mesmos símbolos que ele havia visto nos monumentos ao redor do mundo, mas desta vez estavam completos. O círculo, que antes estava incompleto, agora se fechava. Mauro tirou fotos e fez anotações, mas algo dentro dele dizia que isso não era suficiente. Ele tocou a pedra, sentindo sua superfície áspera sob os dedos, e naquele momento sentiu um leve tremor. Assustado, ele recuou, mas a rocha não se moveu novamente. Mauro percebeu que o tremor não era físico, mas algo interno, como se sua mente estivesse tentando processar uma informação que ainda não conseguia compreender. Ele olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, tingindo tudo com tons de laranja e vermelho. Era como se o universo estivesse esperando por algo. De repente, ouviu passos atrás de si. Ele se virou rapidamente e viu o homem que havia encontrado no México. Ele não estava sozinho. 2 outros homens o acompanhavam, todos com expressões sérias e determinados. "Você não deveria estar aqui, Mauro", disse o homem, sua voz calma, mas carregada de autoridade. "Advertimos você. Agora, não temos escolha." Mauro sentiu o sangue gelar. "O que vocês querem de mim? Eu só estou tentando entender o que isso significa. Por que eu fui escolhido?" O homem suspirou, como se estivesse cansado de repetir a mesma explicação. "Você não foi escolhido, Mauro. Você apenas teve a infelicidade de estar no lugar errado na hora errada. O código não era para você. Ele foi ativado por acidente e agora você está envolvido em algo que não pode compreender." "Então me ajude a compreender", Mauro gritou, sua voz ecoando pela ilha deserta. "O que é esse código? O que ele significa?" O homem hesitou, mas parecia saber que não tinha mais como evitar a verdade. "O código é uma mensagem, Mauro. Uma mensagem deixada por uma civilização que existiu muito antes de nós. Eles previram que a humanidade chegaria a este ponto onde o progresso seria tão rápido que destruiríamos a nós mesmos. O código é um aviso, mas também é uma instrução. Ele nos diz como mudar, como evitar o fim. Mas o custo é alto demais. É por isso que mantemos isso em segredo." Mauro sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou para os homens à sua frente, tentando processar o que acabara de ouvir. "E o que vocês querem fazer? Apenas esconder isso? Deixar que o mundo continue caminhando para o desastre?" "Não temos outra escolha", disse o homem. "Se essa mensagem for revelada, causará pânico. As pessoas não estão prontas para aceitar o que ela exige." Mauro olhou para a pedra novamente, as marcas agora parecendo mais claras do que nunca. Ele sabia que tinha uma decisão a tomar. Poderia aceitar o que os homens diziam e desistir, ou poderia arriscar tudo para divulgar a mensagem ao mundo. Ele sabia que se escolhesse a segunda opção, provavelmente não sairia vivo da ilha. Mas, ao mesmo tempo,
Sentia que tinha uma responsabilidade que ia além de sua própria vida. Não posso simplesmente ignorar isso, Mauro disse finalmente. As pessoas têm o direito de saber, mesmo que isso cause pânico. Talvez seja exatamente o que precisamos para mudar. O homem balançou a cabeça. Você está cometendo um erro, Mauro. Um erro que custará caro. Antes que Mauro pudesse responder, os homens avançaram em sua direção. Ele tentou recuar, mas tropeçou e caiu no chão. Enquanto lutava para se levantar, ouviu um som ensurdecedor. Um helicóptero apareceu no céu, suas lâminas cortando o ar com uma força brutal. Mauro olhou para cima, confuso, enquanto uma equipe de homens armados descia do helicóptero e apontava suas armas para os 3 homens. Senhor Mauro, venha conosco, disse um dos soldados, sua voz firme, mas não hostil. Mauro não teve tempo de pensar. Ele foi levado para o helicóptero enquanto os outros homens eram detidos. Quando o helicóptero decolou, Mauro sentiu uma mistura de alívio e confusão. Ele não sabia quem eram aquelas pessoas ou por que estavam ajudando, mas sentia que sua jornada estava longe de terminar. Enquanto o helicóptero voava em direção ao horizonte, Mauro olhou pela janela e viu a ilha desaparecer na distância. Ele sabia que havia descoberto algo que poderia mudar o mundo, mas também sabia que o preço seria alto. E pela primeira vez ele estava disposto a pagar. Eu me lembro de cada detalhe. O som do vento cortando o silêncio na ilha, o toque áspero da pedra sob meus dedos e o olhar dos homens que tentaram me convencer de que a verdade era um fardo que a humanidade não podia carregar. Mas o que mais me marcou foi a decisão que tive que tomar naquele momento. Uma decisão que até hoje me mantém acordado durante a noite. Durante toda a minha vida fui um homem movido por padrões, por lógica, por respostas que pudessem ser encontradas em meio ao caos. Eu acreditava que o mundo era um quebra-cabeça esperando para ser montado, que cada peça tinha um lugar, um propósito. Mas o que descobri com o código foi algo que desafiava todas as minhas crenças. Não era apenas um enigma a ser resolvido. Era uma mensagem que me obrigava a confrontar algo muito maior do que eu, o desconhecido. Quando toquei aquela pedra e senti o tremor, algo mudou dentro de mim. Não era apenas medo ou curiosidade. Era um profundo senso de responsabilidade. Pela primeira vez percebi que não estava apenas decifrando um código. Eu estava tentando entender o que significava ser humano, o que significava viver em um mundo onde as respostas nem sempre trazem conforto, mas sim mais perguntas. As palavras daquele homem ainda ecoam na minha mente. O código é uma mensagem, mas o custo é alto demais. Será que ele estava certo? Será que ao tentar revelar a verdade, eu estaria condenando o mundo ao caos? Ou será que o verdadeiro erro seria esconder algo que poderia nos salvar, mesmo que isso exigisse uma mudança radical? Eu nunca saberei a resposta. O helicóptero que me resgatou me levou para um lugar que não posso descrever, onde fui interrogado por pessoas que nunca se identificaram. Eles me perguntaram o que eu sabia, o que eu havia descoberto. Eu contei tudo sem omitir nada. Achei que seria o fim, que eles me silenciariam como fizeram com tantos outros. Mas, para minha surpresa, me deixaram ir. Não sem antes me avisarem. Esqueça o que viu. Viva sua vida. E nunca mais tente buscar essas respostas. Eu tentei seguir esse conselho. Voltei para Roma, para meu pequeno apartamento, para meus livros e minha solidão. Mas algo dentro de mim mudou. Não consigo mais olhar para o mundo da mesma forma. Cada monumento, cada pedaço de história, cada padrão que encontro me lembra do que está lá fora, esperando para ser descoberto. E, mais do que isso, do que está dentro de nós, esperando para ser enfrentado. A verdade é que o código não era apenas sobre o fim dos tempos. Era sobre um novo começo. Mas novos começos são assustadores. Eles exigem que deixemos para trás o que conhecemos e aceitemos o desconhecido. E isso é algo que a maioria das pessoas não está pronta para fazer. Talvez eu também não esteja. Mas mesmo assim, continuo vivendo, carregando o peso do que sei.
esperando pelo dia em que o mundo esteja pronto para ouvir. Se eu pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Não sei. Talvez, se soubesse o que sei agora, tivesse hesitado mais, pensado 2 vezes antes de abrir aquele envelope. Mas, ao mesmo tempo, não posso ignorar o que aprendi. Não posso ignorar que, às vezes, as respostas que buscamos não estão no mundo lá fora, mas dentro de nós mesmos. E, acima de tudo, não posso ignorar que o verdadeiro enigma da vida não é o que acontece quando o tempo acaba, mas o que fazemos com o tempo que temos. Hoje ainda acordo todas as manhãs, faço meu café e me sento à escrivaninha. Mas não procuro mais por padrões. Procuro por significado, por propósito. E embora ainda não tenha encontrado todas as respostas, sei que a jornada é o que realmente importa. Porque no final, talvez o maior código que precisamos decifrar seja o que carregamos em nossos corações. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperarmos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.